Coluna Mover, com Melissa Tamaciro. Oi, Mel, muito bom dia pra você. Bom dia, Dani, bom dia, ouvintes. De novo, sextou, né, Dani? Sextou. E essa semana, então, voou. Cara, voa, né? Não sei se pra você também, mas pra mim passou voa. muito rápido. O tempo é muito relativo, né? Só que a gente não vai falar hoje da relatividade, né? Que tem a ver aí com enfim, N outros cientistas físicos, Newton e o que seja. A gente vai falar de Darwin hoje, Dani, porque é tão necessário. A gente ainda tá nessa coisa nebulosa, nessa coisa tensa. E você sabe que nesse balaio de tanta informação dessa semana, eu pensei 3 que eu vou dizer aqui, elas parecem completamente desconexas. E aí eu vou dizer por que Darwin faz a conexão dessas 3 informações, tá? Saiu ontem uma publicação da USP que um grupo de cientistas da USP vai criar o primeiro banco genômico de idosos do Brasil. Basicamente, esses bancos, que são de estudos mesmo dos DNAs, dos comportamentos, da longevidade, da questão também muito relativa às doenças ligadas àqueles DNAs, enfim, todo esse estudo de longevidade, ele no mundo, ele é muito feito em cima de bancos de dados europeus e asiáticos, né? Os asiáticos por conta aí de clima, de lugares onde moram, por que vivem mais, os europeus aí também às vezes de expectativas baixas em algumas regiões e altas em outras, né? Na Itália, enfim. E não tem um banco fortíssimo latino-americano. O Brasil vai assumir este posto, né? Já era hora, o Brasil vai assumir esse posto. E este banco está sendo criado, pasmem, com genomas de pessoas de São Paulo. Então, de uma cidade estressante, poluída, para dizer como é que se encontra pessoas que vivem mais de 100 anos de idade por ali, por aquela região. Essa é uma das notícias, tá? A segunda notícia, que na verdade não é uma notícia em si, mas é um apanhado que eu tô assim, bem estarrecida. Como pode as redes sociais ou a mídia romantizar essa questão da guerra assumida pelas mãos de civis ali na Ucrânia, né? São heróis, são nacionalistas, vão defender, sim, tem que defender, todos têm que defender, e existem N papéis de cada um, cada ator social tem o seu papel dentro de um apanhado político, e uma guerra, ela é para militares, Dani. Então, o ouvinte que tá aí atento a isso, e tá todo mundo estarrecido com relação a esses assuntos, mais do que nunca, num mundo civilizado em que a gente conseguiu criar vacinas em tempo recorde, uma guerra é para quem faz guerra, é para quem pega em armas de verdade, que são militares contra militares, isso é uma guerra política, não é para romantizar essa coisa de entregar armas na mão dos civis. Então, esse é um segundo ponto que para mim assim, é um alerta enorme de selvageria e irracionalidade. Não estou dizendo que eles... Não estou emitindo opinião se tem ou não tem que pegar, se tem ou não tem que defender os seus territórios. Eu estou emitindo a minha opinião sobre quem de fora olha para isso de uma maneira romântica. E a terceira tem muito a ver com essa posição de neutralidade do nosso país, né? Essa não declaração de essa coisa de em cima do muro, muito relativo à nossa dependência dos fertilizantes russos, né? Dentro do agronegócio. Eu, de novo, também não vou emitir opinião, né? Porque é uma coisa muito específica, muito técnica, do qual nossa economia pode ser abalada com relação a isso. Mas eu vou dizer que é um ponto de alerta. A gente está no meio de uma guerra e tem uma posição de neutralidade do país. E tudo isso, eu faço um balaio e coloco tudo isso dentro de um saco só para dizer que mais do que nunca me remete à mente Darwin, Charles Darwin. A gente teve no Charles Darwin uma revolução mundial, né, do século XIX, relativa aos estudos de por que continuamos aqui, por que demos conta de avançar e chegarmos até aqui, até onde chegamos, né, 2022. E amanhã, Dani, tem abertura, isso daqui tudo tem a ver também com uma questão muito focada na indústria criativa, porque amanhã tem a abertura oficial das portas abertas ali no Sesc Interlagos, em São Paulo, com a exposição Darwin Original, que é uma mostra dirigida pela Universcience, que está fazendo uma série de mostras
para falar sobre os cientistas que revolucionaram o planeta. E aí, fazendo uma repescagem, o Darwin deu uma volta ao mundo, assim, né? Muitos já conhecem, estudam isso nas escolas, uma volta ao mundo em mais ou menos 5 anos, com direitinho aí um stopover no Brasil. Esse stopover no Brasil aconteceu nos meses de fevereiro a julho de 1832. Ele chegou, curiosamente, eu vou fazer um adendozinho, porque eu sempre vou falar alguma coisa muito ligada à indústria criativa. Ele chegou às vésperas do Carnaval de Salvador, Dani, o Darwin aqui no Brasil. É bem uma curiosidade, né? Como é que o cara dá conta de chegar bem no meio da folia? E ele ficou meio, assim, desbaratinado, porque ele foi atacado por balões de água quando eles chegaram. O navio lá, o Beagle, que era o nome do navio deles, foi atacado pelos foliões de Salvador. E ele ficou, assim, passado, chocado, porque ele desceu em terras brasileiras todo molhado no meio da folia, e daqui ele saiu estarrecido com isso, estarrecido também com o regime de escravidão que a gente tinha na época, mas ele conseguiu colher muitas mostras de plantas, de espécies daqui do país. Fora isso, ele fez ao mundo inteiro, para daí passar 20 anos estudando, até que em 1859 ele foi lá e lançou o livro dele, que é O Origem das Espécies, enfim, que revolucionou o mundo aí com essa teoria da evolução. E aí, eu vou fazer ainda mais um pouquinho de lembrança aí, de estudos universitários com a gente, para lembrar que ele tratou muito sobre a sobrevivência, porque Darwin tinha uma dúvida gigantesca em saber se sobreviver era uma loteria, era uma coisa ao acaso, ou se seguia uma lei ou uma ordem. E ao final foi ele quem disse que sobrevive não é o mais forte, de jeito nenhum. Não é o que tem armas, não é o que consegue morder mais forte ou arrancar a cabeça do outro, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Às vezes, para um ambiente extremamente agressivo, mais inteligente para a sobrevivência, talvez sejam os menores que se escondam com mais facilidade, ou os camuflados que conseguem transformar suas cores, né, para sobreviver àquele cenário, enfim. E as espécies, elas evoluem de um ancestral comum. Então, elas salvam no seu DNA as características de sobrevivência até que isso seja incorporado para que se crie uma nova espécie. Isso é Darwin. Então, numa ordem, basicamente ele diz, tá? Para ficar fácil, a gente passa por 3 processos: o de mutação, o de seleção natural e o de adaptação. Então, quando eu olho para tudo isso e vejo que o planeta, ele continua mudando e a gente vai mudar com ele, e a gente tem muita revolução para fazer. Darwin, inclusive, vou até falar sobre uma palavra em específico. Darwin nunca usou nos escritos dele, nos livros, nos discursos, em nada, a palavra evolução. Ele abominava essa palavra, porque evolução não dá uma sensação de positividade? De que tudo está caminhando para dar certo? Pois é, não, ele usava o seguinte termo: descendência com modificações. Era assim que ele usava, e nunca evolução. Porque ele dizia que nem sempre a gente está evoluindo, às vezes a gente está involuindo para sobreviver, para conseguir sobreviver. E nisso eu volto rapidinho só para fazer o meu fechamento nas 3 matérias, quando a gente vê que estamos aí avançando na ciência para criar o nosso primeiro banco genômico, que tem gente ainda romantizando essa questão de um se matar o outro e achar que civis vão dar conta de uma guerra desse tamanho, e essa posição do Brasil para fazer sobreviver a sua questão econômica, enfim, tem os seus motivos técnicos para isso, mas é um fator de atenção. Quando a gente olha, tá todo mundo, na verdade, no meio desse balaio, tentando sobreviver, não é, Dani? Só que será que sobreviver, viver, é o mesmo que se deixar morrer? Será que isso tá certo? E será que a gente não poderia separar, diferente de Darwin, que sim, nós temos agora uma capacidade evolutiva e não mais só de adaptação? Será que a gente não pode só dar uma separadinha aí nesse grupo mais evoluído para pensar mais estrategicamente, mais politicamente, tecnologicamente, para parar uma guerra dessa? Podemos, Dani, ou não? O que você acha? A gente fica esperando, né, Mel, que quem pode, faça, né? Justamente nós que estamos tão longe, mas é o que eu comentei com você antes da sua participação. Será que as autoridades mundiais, essas pessoas que estão com o poder nas mãos, não podem parar essa guerra?
Essa é a resposta que a gente busca, que a gente quer, né? Dani, esse é o mais, assim, é que às vezes o simples parece inatingível, não é? O simples é inatingível. É uma pena que a nossa mentalidade como sociedade de liderança política, ela tá muito galgada no PIB. A gente comentou sobre isso, né? O PIB é um fator muito forte ainda para as decisões políticas, né? Mas não haverá PIB, e isso foi pauta da semana passada, né? O que haverá se não haver mais mundo, se não houver mais mundo, se não houver mais espaço, entendeu? Então, antes do PIB, ainda tem uma questão realmente de sobrevivência de inteligência, e a gente precisa olhar para isso com racionalidade. Então, eu deixo um beijo mesmo de reflexão aí para os ouvintes, para a gente que está aqui como comunicação, para bater nessa martela de que há maneiras de sobreviver que não seja viver deixando morrer. É isso. Com certeza, Mel. Obrigada pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, Dani. Um beijo estalado para o ouvinte. 10 horas e 31 minutos em Mato Grosso do Sul.